Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha o canal Jumozão. Meu querido, eu estou estudando esse esquema interessante da Craig, modelo BT100. Não faz muito tempo teve um amplificador dessa, um cubo, ele esteve aqui na eletrônica. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Deixa eu expandir a tela aqui, minimizar. Ele esteve aqui na eletrônica e eu consertei. Ele não é um cubo muito potente, ele é bom, ele dá uma boa potência. Só não estou bem lembrado assim se o alto-falante dele era 8 ou 4 ohms, mas parece que era 8 ohms. Talvez eu esteja enganado por fazer um certo tempo que eu consertei essa caixa. Bem, o que eu queria aqui examinar com você é essa relação aqui, olha. Deixa eu aumentar aqui. Inclusive eu acabei de desenhá-lo no Multisim para fazer uma análise. Eu não estou assim numa disposição agora de fazer uma análise criteriosa do amplificador. Mas uma coisa interessante para a gente verificar são esses dois transistores aqui, olha, o Q18 e o Q15. Eles estão em configuração base comum. Eu já falei em outros momentos sobre a utilização dessa configuração. Inclusive, antes de continuar, deixa eu mostrar para você, olha. Olha aqui como está feia a forma de onda depois de um tempo. Estou procurando estudar para ver o que foi que aconteceu, porque se eu desligá-lo e ligar novamente, aí ele fica estável. Aí isso aqui é depois do que de uns 20 minutos, 15 minutos. Eu não sei se é o Multisim que está com alguma anomalia, que às vezes acontece isso. Esse Multisim que te baixa, às vezes ele dá isso. Fica todo, às vezes até 40 minutos bem, e depois começa a entrar em colapso. Então eu não tenho certeza, mas para início de conversa eu discerno que está bem montado o circuito, ele está amplificando. Eu estou com uma tensão de pico aqui, 27 volts de pico numa carga de 8 ohms. Bem, vamos aqui voltar para o circuito. Deixa eu pegar aqui o PDF que é para a gente, olha. Veja que o sinal que excita todo esse estágio aqui, veja que o sinal ele é introduzido exatamente nos emissores de dois excitadores. Aqui é o 2N3440. No esquema, vou colocar um pouco para cá para não ficar perdido. No esquema que eu fiz, eu utilizei o 5551 e o 5401. Para você ver que às vezes nem sempre eu encontro o transistor aqui nos componentes do Multisim. Aí eu tenho que fazer uma adequação. Veja que o operacional que está funcionando, você vê que ele não é o sinal não entra direto, ele vem via operacional. Aqui é o 5532. E o que você está vendo aqui, ó, é o LM741. Inclusive colocando o 0 dB de sinal, ele saturou. Aí eu tive que fazer uma modificação nesse 18K aqui. No original é 33K. Deixa eu aqui, ó. Olha, o original, se você verificar aqui, ó, 33K é realimentação. Olha, veja aqui que esse sinal é o sinal de realimentação. Vem lá da saída, ó, exatamente da saída. Vem, então esses 33K realimentam na entrada não inversora do operacional. Só que com 33K o ganho estava muito alto e estava feio a forma de onda, inclusive gerando RF, surto na verdade, um transientezinho. Aí eu tive que diminuir o valor do resistor para que mais sinal atinja a entrada não inversora e com isso reduza o ganho do operacional para ele não saturar. Ele já estava enviando o sinal saturado. Bem, vamos aqui à curiosidade. A configuração base comum, olha, você veja que o sinal entra aqui no emissor e é colhido no coletor. O ponto comum desse arranjo é exatamente a base, por isso que é base comum. Eu já havia falado em outros momentos que certos fabricantes de amplificadores eles lançam mão de configurações para não incorrer em plágio, entendeu? Em copiar projeto de outros. Isso aqui, mas nesse caso aqui especificamente, não se trata de uma fuga de plágio, porque quando você faz isso, você obtém as seguintes características: você aumenta a impedância de saída na configuração, ela
intrinsecamente ela já provoca isso, o aumento da impedância de saída. E nesse caso é bastante interessante porque eu tenho um gate de um MOSFET que está recebendo a excitação. Eu tenho os diodos de limitação, eu tenho 40 volts, não esqueça que eu tenho 40 volts aqui. Então aqui eu vou ficar com uma média de uns 35 volts, 36 volts. E eu tenho aqui uma alta impedância de entrada característica do MOSFET, né? E para isso eles colocaram essa configuração aqui para obter a alta impedância de saída no excitador. Veja que esse sinal, ele não é um sinal fraquinho, já é um sinal bem pré-amplificado. Nós temos aqui um operacional que vai dirigir, olha, veja para cá o sinal, aí ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Cada semiciclo excitará o seu respectivo driver, que por conseguinte excitará o gate do MOSFET. O MOSFET pedido aqui, eu não encontrei aqui no Multisim, esse modelo aqui, ó, o IRVP 940R e o 140R, que é o canal N e canal P aqui, canal P, canal N. Vamos lá, assim, ó, tô falando para você há quantos minutos? Deixa eu ver quantos minutos tô falando para você que já aconteceu a anomalia. Eu tô há 6 minutos, olha, 6 minutos já aconteceu isso aqui, olha. Já ficou meio deformada a forma de onda. Eu estou estudando isso, quer dizer que eu não estou convencido de que é defeito do circuito que foi desenhado. Isso aqui é porque em outras situações eu já peguei isso aqui no Multisim, ele faz essa maluquice aí. Aí eu desligo, ligo novamente, aí eu tenho o sinal estável. Então, se o amplificador tivesse com problemas, é desde do início já, é desde o início. Daria no máximo uns 5 segundos e apresentaria aquela mensagem aqui, dizendo que eu desenhei alguma coisa errada ou está incoerente, incompatível com o funcionamento. Mas ele está aqui, olha, funcionando. E por isso que eu tenho crido que é problema no Multisim. Mas sim, querido, veja esse tipo de configuração. O interessante dela é isso. Eu obtenho uma alta impedância de saída. E com isso eu cumpro a necessidade do MOSFET. Olha, eu tenho ganho de corrente muito baixo, você deve saber isso. É como se tivesse, olha, mais ou menos, a energia do operacional acontecendo no gate do JFET. Claro que eu estou exagerando um pouco. Por quê? Porque aqui eu tenho basicamente o ganho 1. Entendeu? Então eu não tenho ganho de tensão aqui, por causa da configuração base comum. O que é que eu tenho? Ganho de corrente. Me desculpem, perdão. Ganho de corrente. De tensão, sim, eu tenho um elevado ganho de tensão, porque você sabe que o MOSFET ele não é excitado por corrente. Me desculpe, pule essa parte aí, eu não falei isso. Vamos lá. Então o MOSFET ele precisa de tensão no gate dele, não precisa de corrente, como fosse um bipolar. Então ele tem um elevado ganho de tensão, um ganho de corrente igual a 1, porque ele não precisa jogar grande demanda de corrente para excitar o MOSFET. O que é que ele tem mais? Ele tem uma resistência de entrada muito baixa, esse tipo de configuração, tá? E uma resistência de saída, ou seja, a elevação da impedância muito alta, para cumprir a necessidade dos MOSFET. Eu trago esse vídeo mais a título de curiosidade para você saber que as configurações estão sendo usadas. Às vezes a gente só conhece aquela emissor comum, né, ou coletor comum, mas a configuração base comum ela é interessante nesse esquema aqui. Ó, veja que elas têm a base desses transistores aqui, eles têm todos referenciado pela tensão de mais ou menos 15. Se você percebeu, tem duas fontes de tensão aqui, né? Os 40 volts que alimentam. Se você não está vendo aqui, eu não sei, mas é porque eu coloquei em amarelo, que é para poder ficar bem destacado aqui no osciloscópio o traço, tá? Então a gente faz isso. Se botar em vermelho vai aparecer aqui, só que fica mais destacado nessa cor aqui, é um amarelo esverdeado mais ou menos. Lembre-se que é um daltônico que está dando essa opinião. Então esse tipo de situação, olha, as bases estão indo para um resistor de 1K que vai para o mais 15, a outra base vai para o resistor de 1K que também vai para o menos 15. O circuito está equilibrado, como ele disse, com os componentes que eu coloquei, ou seja, eu não tenho os mesmos componentes que o PDF estimula, né, que o PDF ensina. Aí eu tive que usar os componentes que o Multisim oferece aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó, a realimentação dele é uma coisa interessante, olha. Sai
do encontro dos drenos e vai para o resistor de 33K. No caso eu mudei para 18 porque aqui estava muito alto o ganho de tensão, estava saturando. Outra coisa, ele tem uma alimentação da parte negativa do MOSFET via resistor de 0.1R, olha. 0.1R, olha, venha para cá, ó, 0.1R de 3 watts, aí vai para menos 40. Não entra direto no menos 40, entendeu? Esse ponto aqui, cadê esse ponto? Bem aqui, ele entra direto no menos 40, o 220R, assim como o de cima, ó. 220R ele entra no mais 40 e o de baixo entra também no mais 40 direto. Só que a fonte do negativo, ela vai via resistor de 0.1R. Eu ainda vou estudar com mais acuidade. Eu tenho umas ventilações aqui no meu pensamento, mas eu não quero falar para não cometer, não de prejudicar, não dar uma informação equivocada. Mas eu ainda vou estudar mais ainda. Eu não sei se é um resistor de amortecimento, shunt, de equilíbrio, alguma coisa assim. Mas o curioso desse vídeo é você saber que a configuração base comum é utilizada para se obter esse ganho de tensão, essa impedância de saída elevada, para excitar o gate do MOSFET, tá? Eu vou continuar estudando esse esquema que eu achei interessante por isso. Às vezes a gente fala muito, olha, ele usa a configuração base comum para fugir do plágio, mas não é o caso aqui. O caso é que ele precisou ter um maior ganho de tensão nas entradas, nas comportas, nos gates dos MOSFETs. Fica esse vídeo a título de curiosidade, de informação. Futuramente eu vou me empenhar para fazer uma avaliação com mais acuidade nesse circuito. Se você quiser opinar aí, é bom a gente sempre aprender, tá, querido? Boa sorte!